Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pelo meu canal, né? E faz um tempinho eu lancei um vídeo falando sobre os principais livros de acupuntura, né, pros iniciantes. E o pessoal me perguntou aí, Fábio, mostra algum livro, mostra algum... Então hoje eu peguei um livro do Walter Roche e vou mostrar para vocês um pouco, vou mostrar alguns capítulos do que ele fala. Então o livro é Diagnóstico da Medicina Chinesa. Não sei se vocês já... Quem tem esse livro aqui, ó, mostrar para vocês, tá? Quem tem o livro, é um livro muito legal, muito didático, tá? E eu recomendo a compra dele. É barato, ele não é tão grossão, né? Igual os outros, mas é um livro aí que dá para comprar e vai ser para a vida inteira. Então, assim, ele aborda tudo, toda a questão do diagnóstico. Então ele começa falando sobre Yin Yang, depois ele fala sobre os 5 movimentos, e depois ele vai falando sobre a questão da formação dos líquidos corporais, do dinheiro, do Qi, do sangue. Depois ele vai falando de órgãos e vísceras e vai destrinchando tudo. Tem uma parte que ele mostra as línguas aqui, ó. Legal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Parte que ele mostra as línguas, tá? E aí ele fala bastante sobre síndrome, bastante sobre as relações dos órgãos, da vísceras, dos órgãos com os órgãos, dos canais unitários. Então, assim, é um livro que eu recomendo que vocês tenham, né? Um livro que vai ser para a vida inteira. Eu tenho ele já há uns 8 anos. Minha edição é de 92, né? E é muito bom. Então, assim, você que não quer gastar muito, né? Então, recomendo esse livro aqui, ó. Vou abrir aqui até numa página que ele fala sobre 8 princípios, tá? Um pouco sobre pulso também, sobre a língua que eu já mostrei. Então, aqui, ó, abri aqui, ó, caiu bem na parte do vento. Tá? Só para vocês verem aqui, ó. Vento é o principal, o vento é o ti principal da primavera. Porém, pode se produzir em qualquer estação. Então, assim, o vento ele pode acontecer em qualquer estação, não é só na primavera, né? A primavera é que ele vai estar mais presente lá. Então, ele vai falando das questões. Seu agente patológico é o vento externo ou o vento interno. Ele vai destrinchando tudo, vai falando do imperador amarelo, ele vai falando também dos clássicos das dificuldades. Então, assim, é muito bom, assim, tem vários ditados aqui. Aí ele fala principalmente sobre o vento, né? Que o pessoal fala vento perverso. O vento perverso para uns, para outros não. Pode ser o vento normal, tá? Então depende da condição da saúde da pessoa, se a pessoa tem aversão ao vento. Então aqui eu vou pegar aqui, ó. Aí ele fala da natureza do vento. O vento está no início de numerosas doenças. Aí ele fala Suen, capítulo 42. O vento é o principal fator dos 6 excessos: frio, umidade, secura, calor. Então, assim, ele vai falando que agride, né, o nosso corpo. E lembra que até o Vinícius fala mesmo que o vento é carente, né? Então, assim, onde o vento vai passando, vai levando os outros fatores patogênicos, né? Então ele vai falando que o vento é nocivo, que o vento é um fator yang, que ele afeta a parte de cima, né, os membros superiores. Então vai falando tudo isso aí. E isso ele vai falando do vento, ele vai falando do frio aqui, ó. O frio, o ti essencial dele está no inverno. Contudo, pode se encontrar em outras estações. Então, a gente que mora aqui em São Paulo, a gente tem calor, frio, tudo num dia só, né? Então ele vai falando. Aí ele vai falando do Shanhan aqui, ó, outra coisa, ele vai falando, ó, o frio é um fator yin, tá? E tem facilidade de ferir o yang. Então, assim, o frio, ele apaga, né? Ele deixa as coisas frias, né? Então, o yang é calor, né? Então, ele vai deixando. Tudo esse livro ele vai falando aqui, ó. Aí ele vai falando das síndromes de frio, tá? Doença de frio externa, doença de frio interna. Então, é muito legal aqui, ó. Ele vai falando sobre fogo também, né? Calor
calor e fogo, o fogo pode se transformar, né, em várias coisas aí. Então eu acho muito legal esse livro aqui, ó. Umidade, ó, ele vai falando sobre umidade interna, umidade externa, a síndrome B, vai falando várias coisas aqui, ó. Síndromes de secura, tá? Que a secura tem a ver aí, a secura interna, ó. Os principais sintomas de secura, pessoal: boca e garganta seca, pele seca, pelos ásperos, cabelo seco, emagrecimento, fezes secas e duras. Então, assim, o que eu falo não é que eu tirei da minha cabeça, não. Eu leio esses livros aqui e vou descrevendo para vocês. Então, é muito legal ter isso aí, esse livro, tá? Aí fala dos 7 sentimentos também, tá? Que é a alegria, a raiva, a preocupação, o pensamento, tristeza, medo e pavor. Então ele vai falando um pouco de cada aqui, ó. Depois ele fala das 5 emoções, que a gente sabe, né? Aí ele vai falando, ó, vai chegando, vai dando sintomas aqui, ó, de mucosidade. Fala bastante de mucosidade também, ó. Mucosidade, ele dá uma relação com o órgão, tá? Porque a mucosidade pode, a mucosidade pode atingir o corpo inteiro, tá, pessoal? Não é só uma região, não. Então, mucosidade, ó, ele fala aqui, ó, coração, opressão torácica com dores que podem chegar à perda de consciência e palpitações, mente confusa e demência, loucura agitada. Então, aquela questão que os orifícios, a mucosidade obstrui os orifícios, né? E ele vai falando outras coisas aqui, questão do pulmão, mucosidade no pulmão, tosse, expectoração de mucosidade, catarro. Então, ele vai falando um monte de coisa aqui, pessoal. Ele vai falando a questão do sangue, de vertigem. Aí aqui, ó, vamos dar uma olhada. Vai falando das causas internas e externas. Vai falando de síndrome de vazio, tá? Então, síndrome de vazio, rosto abatido, palpitação, dispneia, suores profusos, suores noturnos, tá? Calor na palma da mão, no sola dos pés, temor ao fio, membros frios, pulso vazio e sem força. Então, ele vai dando vários exemplos aqui, ó, nos capítulos, tá? Então, ele fala, ó, uma questão de até uma coisa óbvia aqui. Quando o Yang é abundante, há calor. Então, são ditados, né? O Yang Qi aumenta a consequência de fatores como ataque do Xie Yang, tá? Então, assim, vai explicando e são coisas óbvias, né? Que tem aqui, ó, mesma coisa assim, ó, quando o Yin é abundante, há frio. Então, vai, para quem quer começar também, apesar da linguagem dele ser um pouquinho mais difícil do que igual eu falei da questão do Maciossia, é um livro muito bom para você ter para a vida inteira aqui, ó. Então ele fala de subida e descida, aqui as teorias da medicina chinesa, né, do correto que vem superverso. Então várias coisas aqui que eu acho legal. Aí a segunda parte, ele fala da prática do exame, né? Então tem até um ditado aqui, ó. Tudo o que está no interior deve se manifestar no exterior. Para conhecer o interior, é preciso observar o exterior. Então, essa questão do exame, de você observar o paciente, a partir do momento que o paciente entra no seu consultório, a partir do momento que você está fazendo a anamnese, você vai observar, é lógico, a língua e o pulso são importantíssimos aí, mas a partir do momento que o paciente, você já vê o paciente, ele entrar, abrir a porta, você já tem que pegar, olhar para a face dele, olhar se ele já anda rápido demais, se ele é um cara que fica se mexendo ou fica muito quieto, tá? Pessoal, então aqui ele vai falando das dificuldades dos clássicos, né? Questão da inspeção, do interrogatório, da palpação. Então isso é tudo que o livro vai falando. Ele vai falando aqui, ó, inspeção. Olha-se o reflexo externo para conhecer o órgão interno. Assim se analisa-se a doença. Então, é isso aí que eu falei, pessoal. Observar o paciente. A partir do momento que o paciente entra na sua clínica,
observar aí. Aí ele vai falando, inspeção geral, né? Rosto, porte do corpo, para ver se o paciente tem uma deficiência constitucional ou não. É, e outras coisas, inspeção da língua, cabeça, pele, órgão, sentido, ver se o cara ouve direito, como que tá a visão da pessoa. Meu, aí vocês sabem já que eu tô falando. Pessoal, eu queria parar aqui nessa parte que vou fazer um outro vídeo e vou explicar mais coisas sobre esse livro aqui, ó. Mas já fica aí, ó, Diagnóstico da Medicina Chinesa, do Alteroshi, tá? Um livro aí que foi feito em 1992 e eu uso ele até agora. Então uma recomendação aí para você ter. E eu vou fazer mais vídeos explicando sobre ele, tá? Beleza, pessoal? Mas eu volto aí. Valeu.